Então, vamos falar hoje sobre a exposição. Ó, é muito comum em concurso, em provas, pedirem alguns textos mais técnicos e que a gente precisa ter algumas noções de outras técnicas, além apenas daquilo que a gente aprendeu de tese e de argumento. Quando a gente fala em exposição, a gente fala nesses textos mais científicos. Então, por exemplo, às vezes você vai fazer uma prova numa área específica e pedem causas e consequências, ou pedem definições de termos, você tem que explicar termos, e aí essas técnicas de hoje servem muito. Agora, mesmo num texto de atualidade, em que o assunto é atualidade, é interessante vocês terem noção da exposição, porque vamos imaginar que você tenha um texto que peça causas e consequências de violência, por exemplo. Você vai trabalhar com uma das técnicas que nós vamos trabalhar hoje. Então é importante que não só o pessoal que faz prova para superior, mas também quem faz prova de médio tenha noção pelo menos das técnicas disso. Eu vou começar com um texto, esse texto eu retirei de uma revista, mas vocês vão ver que interessante que é o trabalho de elaboração desse texto. Vamos lá. Bom, esse texto aqui estava na Isto É, em 2005, e falava do tsunami. Para quem não se lembra, em 2004, finalzinho de 2004, teve um tsunami na Ásia e muitas pessoas morreram. E isso era um fragmento que estava lá separado, que mostrava como que tinha se formado o tsunami. Então eu vou ler com vocês, mas diferente das leituras que a gente está acostumado a fazer, que a gente vai lendo com tópicos frasais, grifando, eu quero fazer uma leitura completa. Eu vou pegar esses 3 parágrafos que a pessoa usou e vou ler esses 3 parágrafos com vocês para a gente ter uma noção geral do texto, para a gente ver a diferença desse texto de agora para os que nós já vimos durante o curso. Olha lá. As ondas gigantes que atingiram a Ásia e a África formaram-se devido ao choque de 2 placas tectônicas a cerca de 5.000 metros de profundidade. A colisão gerou um terremoto de 9 graus na escala Richter, liberando no mar uma energia equivalente à explosão de 32.000 bombas, como a de Hiroshima, ou 4,5 vezes a produção anual da usina de Itaipu. O impacto causou um rebaixamento de 20 metros na zona de choque das placas, como um buraco no fundo do mar. Para preenchê-lo, uma massa de 1,3 trilhão de metros cúbicos do oceano foi deslocada, entrando mais água do que foi necessário. A muralha excedente de água foi expelida para a superfície e se propagou como ondas. O efeito é parecido com o que acontece quando se joga uma pedra numa piscina. A velocidade inicial das ondas foi de 800 km por hora. Quanto mais fundo e menos obstáculos pelo caminho, mais rápido elas se movimentaram. À medida que se aproximaram do continente, perderam velocidade e ganharam altura. É por isso que no alto mar elas não foram percebidas. Ao chegarem na costa, destruíram quilômetros adentro. Bom, vamos conversar um pouquinho. Vocês viram que esse texto ele não tem aquela intenção de dar uma tese e ir provando, argumentando a tese. Vocês conseguiram perceber que também não é qualquer um que escreve um texto desse. Eu estou lendo esse texto com vocês, eu não poderia ter escrito esse texto, porque eu não teria informação para ele. Tem que ser um geólogo, um geógrafo, um oceanógrafo, uma pessoa da área específica. Então, o que vai nos interessar, primeiro é que vocês entendam que todo texto tem opinião, mesmo aqui vai ter opinião. Uma pessoa da área de geologia que lê isso aqui vai dizer, bom, não é bem assim, às vezes eu tenho uma opinião diferente desse autor, desse especialista. Mas, para nós, leigos, é um texto técnico, mais científico. Então, isso é diferente da dissertação. A dissertação tinha aquela coisa de tese, de provar, de argumentar. Aqui ele está me dizendo, olha, o processo foi esse. Agora, o que nos interessa aqui não é nem o conteúdo. O que nos interessa aqui é principalmente como ele esquematizou esse conteúdo que ele conhecia. Por quê? Porque eu posso não saber fazer um texto sobre o tsunami, mas de repente, se eu sou um advogado e me pedem um texto em que eles querem um processo jurídico, o processo jurídico ele é feito da mesma forma que esse texto em termos práticos, com causas e consequências. Se eu estou no ensino médio e de repente me pedem lá causas e consequências da violência, o processo que eu vou utilizar para a escrita é o mesmo que está aí. Bom, então vamos começar a conversar. Tudo no caso desse texto começou com um tsunami? Não. Começou, segundo o texto, com um terremoto. Houve um terremoto. Esse terremoto gerou uma movimentação de água, que é um maremoto. Só que essa movimentação de água, pelo que está no texto, foi apenas para preencher esse buraco de água. Então você deslocou a água que entrou para preencher um buraco de água. Porém, no momento em que preencheu, a água que tinha sido deslocada, ela voltou como ondas, que a gente chama aí de tsunami. E dessa tsunami,
eu vou ter as mortes, a destruição, a morte. Então, eu tenho, na verdade, um texto de causas e consequências. E é isso que me interessa aqui. Num texto como esse, a gente vai dividir assim. A introdução vai ser a apresentação da causa inicial. Normalmente, isso vai estar no primeiro parágrafo. Então, teve um terremoto. O terremoto é a causa inicial. Inicial porque ela iniciou tudo. Se não tivesse isso, não acontecia todo o resto. Depois, a gente vai ter o desenvolvimento. Então, no desenvolvimento, você pode ter vários parágrafos, depende do número de consequências dessa causa. Então, por exemplo, se eu tive uma causa inicial, que foi um terremoto, e esse terremoto gerou um maremoto, uma movimentação de água, eu vou analisar um elemento de consequência do terremoto, que é o maremoto. Então, consequência da causa inicial. Mas, ao mesmo tempo, ele é um elemento de causa. Por quê? Porque foi o maremoto que gerou o tsunami, que gerou essa consequência de ter onda. Se não tivesse tido aquele buraco para ser preenchido, ia ter o terremoto e não ia ter o tsunami. Por exemplo, teve lá terremoto na Itália, matou um monte de italiano, mas não teve tsunami. Então, tudo depende da sequência que eu tenho. Então, tive um terremoto que gerou um maremoto. Se ele gerou um maremoto, o maremoto é consequência do terremoto, mas ele é causa do próximo fator, que é o tsunami. Então, aqui, eu vou ter, na parte de desenvolvimento, não necessariamente 2 ou 3, ou 4, ou 5 ou 10 parágrafos. Depende do número de consequências que eu tenho. Eu dei um exemplo aqui como se fossem 4 parágrafos. Então, análise de elementos que são causa e consequência ao mesmo tempo no desenvolvimento. Como causa e consequência? Se eu tenho lá um terremoto, ele é a causa do maremoto. Então, o maremoto é consequência do terremoto e causa do tsunami. Se eu tenho tsunami, o tsunami é consequência do maremoto, mas causa da morte, porque a pessoa morreu por causa do tsunami. Foi o tsunami que chegou lá, foi a onda que levou. Então, isso vai depender muito do número de consequências. Quanto maior o número de consequências, maior o número de parágrafos de desenvolvimento. Por isso que a gente chama esse tipo de texto de efeito cascata. Eu coloquei aí um exemplo com 3 parágrafos internos de desenvolvimento, mas poderiam ser 2, no caso do nosso eram 2, poderia ser 5, 6... E a conclusão vai ser a apresentação da consequência final. Matou um monte de gente. Acabou aí. Então, na verdade, é um texto como uma bola de neve. Uma coisa vai gerando a outra. Por isso que eu falo muito desse problema que a gente tem até na gramática, de ouvir causa e consequência e pensar assim, o vento foi tão forte que derrubou árvores. O vento foi forte, isso gerou... o vento foi forte e isso gerou a queda da árvore. Você tem causa e consequência. Às vezes a pessoa pensa na decoreba. Então, o que? Consequência. Não existe consequências em causa. No curso de texto eu até falei isso para vocês. Então, a gente tem que se preocupar muito em pensar que uma coisa gera a outra. Então, o terremoto gerou um maremoto, que gerou o tsunami, que gerou morte. Bom, no nosso caso, o texto está, em termos de conteúdo, imagino eu, que seja um texto bem feito. Eu, leiga na área, leio, entendo e compreendo bem. Isso é um texto bom. Quando você vai fazer um texto técnico, é muito importante que o leigo consiga entender. Se você consegue ter um texto que o leigo entende, qualquer um entende. Né? Então, às vezes tem muito disso. A pessoa pensa que é um texto técnico, ela tem que escrever de uma forma que é inteligível, apenas restrita a alguns, e não é assim. Então, esse texto, por exemplo, é um bom texto. Eu, leiga, entendo. Porém, não adianta ele só ter conteúdo. Numa prova, mesmo que seja uma prova de conteúdo, eles vão cobrar a estrutura. Ele tem 3 problemas de parágrafo, por exemplo. Então, eu redividi agora os parágrafos, que eram 3, colocando 4, e separando de uma forma que dá para a gente ver melhor essa parte, né, desses parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão no texto. Nós poderíamos redividir o texto mantendo o primeiro parágrafo, que está correto, e redividindo os outros. Querem ver? Vamos ler de novo e tentar enxergar essas características.